A tão aguardada continuação da saga épica chegou com tudo. Duna. Parte 2. Não é apenas a sequência de um sucesso, mas um mergulho ainda mais profundo num universo cheio de política, religião, ambição e destino. O filme continua a adaptação da famosa obra de Frank Herbert, mas desta vez, com mimês, emoção e uma intensidade dramática, que carrega o espectador do início ao fim. A história acompanha Paul Atreides em sua jornada de transformação, enfrentando não apenas seus inimigos, mas também a complexidade de se tornar aquilo que muitos acreditam ser um Messias. O deserto de Arrakis continua sendo o palco central, mas desta vez ele ganha uma nova dimensão. A areia parece respirar com as tensões políticas que crescem entre as casas nobres e os Fremen, o povo nativo do planeta. Paul precisa lidar com o peso de ser visto como um salvador, enquanto tenta evitar que essa imagem seja usada para fins destrutivos. A narrativa se torna mais sombria e intensa, com um ritmo que não dá trégua e prende a atenção a cada cena. A atuação de Timothée Chalamet como Paul Atreides atinge um novo patamar. Ele não é mais o jovem confuso da primeira parte, mas sim um líder em formação, dividido entre o dever e a consciência. Já Zendaya como Shani ganha muito mais tempo de tela e aprofunda sua personagem com força e sensibilidade. Entre os dois se destaca e reforça a importância da relação deles para o futuro de Arrakis. Outro ponto forte de Duna, parte 2 está na direção de Denis Villeneuve. O cineasta eleva ainda mais o nível visual do primeiro filme, entregando cenas grandiosas que misturam poesia e tensão. Cada quadro é tratado como uma obra de arte, com uso inteligente de luz, sombra e sons que parecem vir do próprio coração. As batalhas são impressionantes, e os momentos de silêncio falam tanto quanto os de ação, criando uma experiência cinematográfica completa. Os conflitos religiosos e políticos ganham mais espaço nesta sequência. A história não se limita ao confronto entre casas, mas mostra como mitos são criados e usados para manipular multidões. A Irmandade Bene Gesserit, por exemplo, desempenha um papel crucial nos bastidores, moldando o destino de Paul e de todos. A.L. Surador. O roteiro é afiado e não subestima o espectador, apresentando questões complexas de forma acessível. O visual dos vermes da areia é um espetáculo à parte. Eles são mais do que criaturas gigantes, simbolizam o poder e o mistério. Ver Paul montando um deles é um dos momentos mais icônicos do filme, e marca sua aceitação total do papel de líder dos Fremen. A trilha sonora de Hans Zimmer também merece destaque, ampliando a grandiosidade da narrativa e criando uma atmosfera que mistura misticismo, com tensão constante, com o avanço da trama. Vemos a ascensão de Paul ao lado dos Fremen, mas também sua luta interna contra o caminho que o destino parece impor. Ele precisa decidir se vai seguir um futuro predeterminado ou tentar mudá-lo, mesmo sabendo que isso pode custar caro. Essa dualidade torna o personagem ainda mais fascinante e aproxima o público de seus dilemas. Não há respostas fáceis, e o filme faz questão de mostrar isso. A presença de novos personagens enriquece a narrativa. Florence Pugh, Austin Butler e Christopher Walken adicionam peso e complexidade aos conflitos, mostrando que a guerra por Arrakis não é apenas física, mas também mental e espiritual. A construção do universo se expande e o público mergulha ainda mais nesse mundo de areia, sangue e profecias. É uma sequência que realmente avança a história e não se contenta em repetir fórmulas. Duna, parte 2, é mais do que uma continuação. É uma obra grandiosa que combina elementos de ficção científica, drama, ação e filosofia. Ela desafia o espectador a pensar sobre poder, fé e sacrifício. O final deixa um gosto de urgência e ao mesmo tempo de satisfação, indicando que há muito mais por vir nesse universo vasto e enigmático. É um convite para refletir sobre até onde estamos dispostos a ir, em nome de um ideal. Com isso, o filme consolida a franquia como uma das mais ambiciosas e bem executadas da atualidade. A produção não economiza em qualidade e tudo é feito com atenção aos detalhes, desde os figurinos até os efeitos especiais. Duna Parte 2 é uma experiência obrigatória para quem gosta de cinema, que mistura espetáculo visual com profundidade temática, sem dúvida, um marco que será lembrado por muitos anos. Se Duna Parte 2 impressiona pelo visual e pela ação, o que realmente faz o filme brilhar é a profundidade dos temas abordados. Paul Atreides não é apenas o herói clássico que busca justiça, ele é um personagem dividido por dentro, entre o amor por Shani, o dever para com os Fremen e a responsabilidade política que o nome Atreides carrega. O filme mostra com muita clareza
que ser o escolhido pode ser uma maldição disfarçada de glória. E essa complexidade torna a narrativa muito mais envolvente. Shani, por sua vez, deixa de ser apenas a mulher misteriosa dos sonhos de Poe e se transforma numa personagem com voz própria. Ela é uma guerreira Fremen de espírito forte, que representa os ideais de liberdade de seu povo. Ao mesmo tempo em que ama Poe, ela teme que ele se perca num caminho que pode destruir tudo o que os Fremen são. Essa relação conflituosa entre amor e poder é um dos pontos mais emocionantes da história. E Zendaya entrega um desempenho maduro e carismático que eleva sua personagem a outro nível. Outro destaque importante é a crítica. A forma como os mitos são construídos e usados. Poe é visto como uma figura messiânica, mas o filme deixa claro que essa imagem foi moldada por interesses políticos e religiosos. Especialmente pelas Bene Gesserit, essa ordem secreta de mulheres treinadas em manipulação genética, política e social, aparece com mais destaque nesta segunda parte, revelando o quanto suas ações influenciaram o destino de Arrakis muito antes da chegada dos Atreides. A trilha sonora continua sendo uma arma poderosa na criação do clima. Hans Zimmer conseguiu compor algo que não apenas embala as cenas, mas também faz o público sentir o peso da jornada de Poe. Os sons são quase tribais, com tons profundos e dissonantes que refletem o conflito interior dos personagens e o ambiente hostil do deserto. Há momentos em que a música se torna quase um personagem à parte, intensificando a experiência sensorial do filme. Os novos personagens introduzidos também desempenham papéis fundamentais. Fedir Raut Harkonnen, vivido por Austin Butler, é um vilão que impõe respeito e medo. Ele não é só cruel, mas inteligente e estrategista. Seu confronto com Poe é carregado de tensão e simbolismo, representando o choque entre duas forças, criadas por sistemas opostos. Esse embate é mais do que físico, é ideológico, onde o destino de povos inteiros está em jogo. Já a princesa Irulan, interpretada por Florence Pugh, surge como uma Peikachev no jogo de alianças. Embora pareça discreta, sua presença revela que os interesses do imperador vão muito além do que se imagina. Ela não é apenas uma filha obediente, mas alguém que percebe os jogos de poder e começa a entender seu lugar dentro desse tabuleiro perigoso. Sua introdução prepara o terreno para conflitos futuros ainda mais densos e políticos. É importante ressaltar também como Duna, parte 2, trabalha a espiritualidade sem cair em clichês. A fé dos Fremen nos sinais do deserto, sua relação com a natureza e a reverência que tem aos vermes da areia são tratados com respeito e profundidade. O filme mostra que religião e política muitas vezes andam juntas, e que isso pode ser tanto uma ferramenta de libertação quanto de dominação. Esse equilíbrio entre misticismo e crítica social é um dos trunfos da obra. Outro ponto que enriquece a narrativa é a representação do deserto como mais do que um ambiente. Arrakis é quase um ser vivo, um personagem silencioso que molda o comportamento de todos. A areia consome, protege, esconde e revela. Viver ali é um ato de resistência, e os Fremen não são apenas sobreviventes, mas mestres daquele ecossistema. Eles não são selvagens. São guerreiros com sabedoria milenar, algo que Poe aprende aos poucos e com humildade. As cenas de ação são eletrizantes, mas sempre têm um propósito dentro da história. Não são batalhas gratuitas, mas embates que definem o rumo dos personagens e de toda a galáxia. A cena em que Poe cavalga um verme da areia, por exemplo, não é só visualmente impressionante, mas representa sua total aceitação do papel de líder entre os Fremen. É uma espécie de ritual simbólico, onde ele passa de forasteiro a parte do povo. Por fim, Duna, parte 2, termina com um gosto agridoce. Poe conquista o trono, mas perde partes de si nesse caminho. A guerra começou, mas será que ele conseguirá controlar? Chani se afasta sentindo que o homem que amava está se tornando algo perigoso. O deserto ainda guarda segredos, e o futuro é incerto. Mas uma coisa é clara, essa é uma história que ainda tem muito a revelar. E se Dennisville continuar nesse ritmo, a próxima parte promete ser ainda mais grandiosa, intensa e inesquecível.